Olá pessoal, eu resolvi fazer o exercício que eu tinha falado, que de velocidade média, que eu só fiz um, vou fazer mais um, e aí eu escolhi outro para vocês fazerem para a lista. Esse daqui por que também que eu escolhi fazer? Porque agora que eu vi que os números pares nesse livro não tem resposta, eu achava que tinham todos, então eu já coloquei o valor, olha só, tava faltando esse valor aqui, né? Tava a metros por segundo, não tinha o valor. Então eu coloquei, incluí o valor da velocidade média aí, 12,2. Então ele está pedindo para calcular a velocidade média nos dois, em duas condições, né, na letra A e na letra B. Então vamos começar pela letra A. A gente lembra que sempre velocidade média é o delta S total dividido pelo delta T total. Então, basta a gente calcular o tanto que ele percorreu, quantos metros ele percorreu em cada um. Aqui está dividido em dois instantes. Né? O primeiro ele caminha 73,2 metros a uma certa velocidade. Depois ele caminha ele corre os mesmos 73,2 metros a uma outra velocidade. Então a gente vai quebrar isso daqui em delta S1 mais delta S2, porque a gente tem dois instantes com duas velocidades diferentes. Aqui também eu vou ter o delta T1 mais o delta T2. Agora olha só, em todos os casos, em todos os casos ele percorreu, ó, primeiro ele percorreu 73,2 metros e depois mais 73,2 metros. Então, tanto o delta S1 quanto o delta S2 é 73,2 metros. Então, eu vou ter assim, o delta S1 ele calculou 73,2, correu, né? Andou, e agora depois ele correu também 73,2. Agora, eu preciso calcular qual foi o tempo que ele demorou para percorrer esses primeiros 73,2 metros e o tempo depois que ele demorou correndo, né? Os 73,2 metros. Então, veja, como ele deu o espaço percorrido para cada um e deu a velocidade, eu posso calcular o tempo. É só você lembra que V é delta S sobre delta T. Então, se eu quero o tempo, eu passo ele multiplicando e volto com V, né? Então, delta T é delta S sobre V. Então, a gente basta calcular para cada um deles isso daqui. Então, daqui eu posso calcular o delta T1 é igual delta S1, que foi 73,2 metros, dividido pelo V1, que é 1,22 metros por segundo, né? 1,22. Então, vamos fazer essa conta. 73,2 dividido por 1,22, 60 segundos. O delta T2, que aí eu que coloquei um valor qualquer aí, porque eu fui para olhar pela resposta para fazer a engenharia reversa, mas não tem, porque é um número par. Então agora o delta T2, eu tenho que olhar, se eu tenho o delta S2 e a velocidade 2, então eu tenho o delta T2. Então o delta T2 então vai ser o delta S2, que também é 73,2, né? Ó, delta T é delta S sobre V. Então, delta T2, delta S2 sobre V2. Só que o delta S em todos os casos é o mesmo, 73,2. Então, o que mudou é só a velocidade, que agora ela é 12,2 metros por segundo. Então, 12,2. Então, que deve dar 6, né? 63,2 dividido por 12,2. Deu 6 exatos, 6 segundos. Então a gente pode colocar aqui agora, ó, esse 60 aqui e esse 6 aqui. Então vou ficar com 60 mais 6. Agora eu tenho que fazer essa conta. Então eu tenho 73,2 mais 73,2 dividido por 66. Então a gente chega então que a velocidade média é 2,22 metros por segundo. Então, no primeiro caso é isso aí. Tá, vamos lá, letra B. Depois tem um gráfico.
Por isso que eu quis fazer esse por causa do gráfico. Tá. Bom. Na letra B, o que ele fala? Na letra B ele fala, você caminha 1 minuto com a velocidade de 1,22 metros por segundo, depois mais 1 minuto a 3,05 metros por segundo. Então, em ambos os casos agora que vai ser igual, vai ser o delta 1 e o delta 2, né? Quando que eu pegar essa fórmula aqui, ó, pegar essa fórmula aqui, então, copiar aqui, colar. Então, para esse caso aqui, o que eu vou ter? Que tanto o delta T1 quanto o delta T2 é o mesmo. E é 1 minuto, só que a gente não coloca minuto. A gente lembra que tem que ser internacional. 1 minuto é 60 segundos mais 60 segundos, porque o delta 1 e o delta 2, delta T2, ambos são 1 minuto ou 60 segundos, né? Então passamos para segundos. Agora eu preciso calcular nessa o delta S1 e o delta S2. Então o delta S1 a gente calcula como? Bom, delta S1 vai ser velocidade vezes delta T1, né? Espaço, velocidade vezes o tempo. Então daqui a gente sabe que a velocidade, o delta T1, né, é o 60 segundos e o V1, né? Vamos ver quanto foi o V1 do primeiro trecho, na letra B. Você caminha 1 minuto, então o primeiro trecho, com velocidade 1,22 metros por segundo. Então 1,22 vezes 1,22, que é igual, então 60 vezes 1,22, 73,2 metros, né? Espaço, não esqueça a unidade, gente, eu vou tirar ponto sem unidades. Unidade tem que ter, espaço, metros, tempo em segundos, você colocar lá, qual tempo? Foi 10, 10 o quê? Então, isso aí vale ponto sim, vocês podem ter certeza. Então fiquem atentos à unidade, sempre olhem a unidade para fazer o problema também, porque você pode ter que fazer uma mudança. Igual foi esse caso, a gente teve que passar minuto para segundo, então muita atenção. O delta S2, né, que é o que vai aqui, ó. Então o delta S1 a gente já viu, dá 73,2. E o delta S2? Bom, o delta S2 vai ser V2 vezes delta T2, né? O delta T2 continua sendo 60. Lembra que ambos, né, é 60, ó. Então delta T1 e delta T2 também são todos iguais. Eu tenho 60 vezes agora V2. Quanto que é o V2? Vamos lá olhar. V2, 3,05 metros por segundo. Então tenho 3,05. Vou ter 60 vezes 3,05. 183 metros. Então a gente coloca aqui o delta S2, 183. Logo, vou fechar aqui. Então vou ter que a velocidade média vai ser o quê? De cima pelo de baixo, então 73,2 mais 183 dividido por parênteses, né? Dividido por 120, né? Cadê o delete aqui? 120. Então vou arredondar, 2,135, né? Como é 5 a gente arredonda para cima, 2,14 metros por segundo. Então essa é a velocidade média então na letra B. Agora vamos ver o que ele pede na letra C. Na letra C ele pergunta o seguinte: faça o gráfico de x em função de t nos dois casos e indique de que forma a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico. Então, peraí. Bom, então estamos aqui. Já coloquei aqui os eixos, né? Vou fazer o gráfico do espaço em função do tempo. A gente sabe que é um movimento uniforme, né? Que a gente simplesmente está calculando como se fosse... Eu tenho um trecho, eu tenho a velocidade média desse trecho. Aí depois mais um trecho, a velocidade média desse segundo trecho. Então a gente está considerando que ela é linear. Eu não sei o que está acontecendo no meio do caminho. Eu não sei o que está acontecendo. Ó, nesses 1,22, nesses 60 segundos que a gente calculou, lembra? Ó, na letra A ele tinha
andar de 73,2 metros a 1,22 metros por segundo. Aí a gente determinou que o delta 1 dava 60 segundos, né? Depois, para a letra B, a gente calculou, ele falou que tinha 73,2 metros também, né? Mas uma velocidade de 12,2 metros por segundo, que nos deu um delta T2 de 6 segundos. Então o que a gente tem? Olha só, ele vai ter que andar, ó, primeiro, 73,2 metros durante, a gente calculou, durante 60 segundos. Eu sei que é uma reta, que é uma equação da reta, então daqui eu já consigo marcar. Vamos botar aqui que aqui é, tipo, que aqui é 2 é 10, essa aqui, ele andou com 60 segundos, 6 segundos, né? Então eu vou colocar aqui é 10, 20, 30, 40, 50, 60, de 6 em 6, 6, 12 e assim por diante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu deletar essa linha aqui e fazer outra. Por que não tá vindo? Ah, beleza. Então, deixa eu chegar esse aqui pra cá. Beleza. Então, 12 e assim por diante, até que aqui vai dar 60. 6, 12 e assim por diante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 segundos. Beleza. Então, olha só. No primeiro, ele vai andar 73,2 metros, né, em 60 segundos. Então, vamos lá. Vamos colocar... Deixa eu ver a melhor forma aqui. De 25 em 25. E eu teria 3, 6. Eu teria que aumentar aqui, mas tá. Então, 25, 50, 75, 100, 125, 150. Tá, então 73,2, mais ou menos, quase perto de 75. Então, vamos lá. Então ele foi 73,2 metros em 60 segundos. Então, 60, vou botar aqui, ó. E 73,2. Espera que eu acho que isso aqui vai ficar pequeno. Bom, eu tive que aumentar aqui realmente. Passei aqui pra cá a repetição que eu fiz dos dados, né? Lá do que a gente tinha feito na letra A. Por quê? Porque primeiro, olha só. Primeiro eu vou ter que vir pra cá. Então primeiro ele andou esses 70, quase 75 metros. Vou botar aí arredondando, mas assim, pra você ter uma ideia. E então tá aqui. Primeiro ele andou em velocidade média, a gente pode considerar que ele saiu do zero, né? E andou até 60 metros. E depois ele andou mais 73,2 metros. Só que gastando 6 segundos. 6 segundos. Então tá. Eu vou andar mesmo tanto mais agora. 73,2 estaria aqui. É como se eu andasse mais 73,2. Eu tô no gráfico só, eu tô colocando próximo de 75 só para ficar mais simples de fazer o gráfico. Mas lembrando que ele andou foi 73,2. Agora ele vai andar mais 73,2, só que ele vai andar só em quê? Em 6 segundos. Então, 6 segundos quer dizer que ele vai vir parar mais aqui, ó. No 66, ó. Primeiro ele andou 66. Primeiro ele andou, então, os 73,2 metros em 60 segundos. Agora ele vai andar tudo isso só em 6 segundos. Vai correr agora, né? Então, ele vai vir parar próximo de 150. Não é para 75, mas 75 é 150. Em míseros 6 segundos. Então, vai estar... Deixa eu pegar o gráfico aqui
Vou botar de outra cor, segunda parte. Então ele vai sair daqui, ó, vai andar os mesmos 75, só que em míseros 6 segundos. Aí. Beleza. Agora ele pergunta como que eu acho a velocidade média a partir disso, então, a partir do gráfico. Como é que eu acho essa velocidade média? Bom, para fazer isso, uma vez que agora a gente tem os gráficos dos dois, eu simplesmente acho o resultante. O que seria o resultante? Vou colocar ele aqui em preto. Olha só, é só a gente sair daqui. Ops. Só a gente sair daqui, ó, e vir pra cá. Deu muito certo, não, pera aí. Aí. Tá vendo que essa foi a resultante? Com essa resultante agora, eu consigo achar a velocidade média. Como? Basta agora eu pegar. Então, ó, eu fiz o gráfico do primeiro instante, né? Foi esse daqui, ó. Então eu fiz o gráfico desse primeiro instante, foi esse, depois o segundo instante, e o resultante então seria sair do início do primeiro até o fim do segundo. Então agora, como é que eu faço para determinar a velocidade média agora? Então só pegar agora esse total aqui, ó. Deixa eu botar ele agora em uma outra. Ó, delta S com o delta T. Agora, eu simplesmente vou pegar esse delta S e dividir pelo delta T. Então, qual que seria o delta S? Né, o tanto que ele andou, velocidade média. Como é que eu faço? Quanto vale isso aqui? Ele não andou 73,2, depois mais 73,2. Então, que eu arredondei só no gráfico para ficar próximo de 150, mas... ele andou então 146,4 metros, dividido por delta T. Quanto foi o delta T total? Foi 66? 66. Então no gráfico a gente tira, dividido por 66, a gente chega no mesmo valor. Velocidade média igual a 2,22. Então a gente fazendo o gráfico, a gente consegue determinar então a velocidade média simplesmente achando então esse final, pegando a reta final, a reta média, essa aqui seria a nossa reta média, né? E pegando então o delta S sobre o delta T total, né, do nosso sistema. Vamos na letra B, na letra C. Agora eu fiz para esse gráfico. Agora, na letra B, o que a gente tinha? Na letra B, vamos pegar os dados como eu peguei aqui. Então a gente andou, né, 1 minuto, né, foi 60 segundos. 60 segundos a uma velocidade de quanto? Vamos lá ver na letra B. Ó, a gente calculou já o delta S e o delta T nos dois casos, ó. Ele andou 173,82, né, metros em 60 segundos, depois 183, também em 60 segundos. Então, 73,8 e 183. 73,8 metros. E depois ele andou 60 segundos em 183, né? 183 metros. Então, para fazer o gráfico, você sempre vai precisar do espaço, o tanto que ele percorreu em cada instante, né, e o tempo percorrido em cada instante. Aqui é o suficiente para a gente ver, para a gente fazer o gráfico agora e determinar então a velocidade média através do gráfico. Então vamos pegar esse aqui e agora fazer o gráfico igual a gente fez. Deixa eu já vir com tudo arrumadinho, só um segundo. Bom, então estou de volta aí. A gente tem, olha só, ele andou 60 segundos a 73,8 metros, lembrando que a gente parte como se fosse uma velocidade constante, né? Velocidade média a gente não sabe o que aconteceu
no meio do caminho, você sabe o médio, então a gente trata como se fosse uma velocidade constante. Então ele andou 73,8 metros. Então, novamente, está próximo de 75. Ele demorou 60 segundos, né? Então seria aqui, ó. Por aqui. Por aqui. Então eu tenho aqui meu primeiro instante. Tá aí. Então, primeiro ele andou isso daqui, depois ele andou mais 60 segundos, só que ele andou agora 183 metros. Né? Então, 183 metros. Vamos pegar aqui agora 73,2 mais 183, está lá mais ou menos de 250, mais ou menos. Deixa. Droga. Que não deu, pera aí, de novo. Tá, aumentei aqui agora o tamanho. Deixa eu desdar o zoom aqui um pouco. Bom, então olha só. Então eu andei aqui, tá aqui o meu primeiro instante, que eu andei 60 segundos, 75 metros. Agora ele vai ter andado mais 60 segundos, só que ele mais 183 metros. Então tem que sair daqui, ó, de 73,2, que é o que ele andou inicialmente, 73,8, né? E vou andar mais 183 metros. Então onde ele vai parar? Então 73,8 mais 183, 256,8, próximo 250 aqui, ó. Pelo menos próximo, mas a gente sabe que é 256,8. Então, eu vou fazer aqui de verde. Então eu tenho, ó, mais 60 segundos, então ele vai parar agora no 120, né? Mais 60 segundos. E agora próximo, um pouquinho para cima, só 250, 256. Que eu sei que é S igual a 256,8 metros, né? Tá, então agora eu vou ter o meu outro percurso. Aqui. Né? E por último, para a gente calcular então a nossa velocidade média, é só eu pegar então a reta que sai daqui e vem até... Tá aí. Então, pegando isso aqui agora, o que eu tenho que fazer? Pegar um ΔS, esse ΔS, com esse ΔT. Ops. Olha. O que aconteceu com a reta preta? Não, pera. Aí. Então agora eu peguei esse ΔS aqui, né, com esse ΔT. Esse ΔS com esse ΔT. Opa. O que a gente tem? Que a velocidade média então vai ser o ΔE, vai ser esse ΔS aqui, que a gente viu que é 256,8 metros, dividido por esse ΔT total, que é 120 segundos. Então eu tenho 256,8 dividido por 120. E claro, a gente tem que chegar na mesma resposta que antes, que era os 2,14 metros por segundo. Então a gente viu nesse problema como determinar a velocidade média olhando para os gráficos, fazendo os dois gráficos todos os instantes. Depois, se eu tivesse mais um instante aqui, eu ia fazer também o gráfico. Então você ia fazer lá, ó. Você tem aqui, né? Esse vale geral. Aí você tem ele fez isso, aí depois andou mais isso, depois mais isso, depois mais isso. Qual a velocidade média? Basta você pegar aqui, ó, a total, e achar o ΔS sobre ΔT. Então, isso sempre vale para a gente calcular a velocidade média se a gente estiver olhando para o gráfico. Tá?
Bom, então esse exercício de velocidade média, depois eu vou passar outro no lugar desse para vocês. Já vou ver aqui qual para deixar para vocês. Bom, eu olhei lá, então para vocês fazerem, incluir na lista aí, incluir na lista página 31, é na mesma, é o número, exercício 3, depois daquilo, eu tinha passado 2, né, página 31, exercício número 3. Ele vai ter a resposta no final do livro, todos os números ímpares têm. Cuidado que tem dois tipos de problemas lá, tem quando você olha lá no livro, ó, e você vai olhar os exercícios, você tem aqui, ó, esses aqui que são chamados de perguntas, ó, tem os perguntas ali que é perguntas, e depois tem esses que é os problemas. Normalmente eu passo aos problemas, né? Então você vai olhar lá no final do livro, quando você for olhar no final do livro aqui, deixa eu ir lá pro final, demora um pouco a processar todas as páginas. Vai. Tá indo. Pegou. Então, cadê os exercícios aqui? Daqui, ó. Tá na página A334 ali. 335, 334. Então, tá aqui, ó, do capítulo 2. Primeiro tem esse T aqui, ó. Esse T. Aqui é o capítulo 2, vocês estão vendo aqui. E esse T de tarefa e esse P de problema aqui. Era tarefa mesmo? Peraí. Deixa eu ver direito aqui qual que era. Bom, aí tá vendo? Ó, tem o problema, tem perguntas, né, e problema. Então veja, tá vendo que aqui, ó, os problemas seriam 1, o 3, aqui, ó, 3, letra A, mais 40 km/h. Então, o que a gente está fazendo é o problema. Então, tem uns testes, né, de verificação lá, tem perguntas, que é o P, e tem problemas, que é o PR. Vocês vão olhar no PR, então, né, onde eu passei para vocês. Só que tem só os ímpares, tá? Então, vocês acham também a solução desse livro, exercício feito em inglês, mas vocês acham ele feito, todo resolvido, vocês procuraram na internet, que vocês podem até se basear nisso. É só para poder guiar vocês, para vocês poderem ter, vocês têm que fazer. Não adianta. Se você simplesmente copiar, na prova o resultado vai ser aquele, não tem jeito, né? Então, não vai sair muita coisa. Bom, então, façam mais este daí. Agora deixa eu ver outro aqui para fazer. Bom, estou aqui com o exercício 36, esse é um exercício de aceleração, que envolve a gente fazer os grafos, as derivadas para encontrar tudo. Então é um bom exercício completo. Eu acho que é o último exercício então que eu vou fazer para vocês. E agora vocês têm que fazer o quê? Resolver os exercícios que eu resolvi os exercícios da lista, 1, 2, até que vocês não consigam mais errar. Não tem outro jeito. Bom, então ele fala: um carro se move ao longo do eixo X por uma distância de 900 metros, partindo do repouso, né? E terminando em repouso, em X igual a 900 metros. Então, quer dizer que ele parte com velocidade zero e no final ele vai voltar para velocidade zero de novo, depois de ter percorrido 900 metros. Então, o que a gente já poderia tirar aqui, né? A gente poderia tirar algo assim, que bom, né, o da velocidade, né? A velocidade, em função do tempo, ele parte do repouso, ele parte do repouso acelerando, depois desacelerando. Tá vendo que ele saiu do zero e voltou para o zero e chegou numa velocidade máxima. Claro que na teoria não tem como você ir. A gente usa muito isso na física, né? Mas não tem como você tá acelerando 2,22 metros por segundo e imediatamente começar a desacelerar, como ele fala aqui, ó. Ele fala no primeiro quarto do percurso, a aceleração é essa, e nos outros 3/4 a aceleração é desacelerando, né? Claro que a gente está considerando que ele sai desse estado acelerado e imediatamente, como se fosse acelerando, já mete o pé no freio. Quando ele percorre os primeiros 1/4, né, o primeiro quarto do percurso, quando ele acabou esse primeiro 1/4, ele já enfia o pé no freio e passa a ter uma desaceleração dessa magnitude aqui.
Só que quando ele fala no primeiro quarto do percurso, então a gente tem que definir isso daí no gráfico. Então, pera aí, vamos voltar aqui. Isso aqui foi só pra gente ter uma ideia. Vamos começar então o primeiro quarto do percurso. Tá. O primeiro quarto do percurso, a aceleração é 2,25 metros por segundo ao quadrado, né? Então, vai ser assim, ó. A1, vou chamar aqui o primeiro, né? É 2,25 metros por segundo ao quadrado. Aí a gente vai e antideriva isso para achar a velocidade, né? O que vai ser? A velocidade 1, a antiderivada. Lembra que tem o mais C, né? Mais C. E tem a antiderivada de 2,25, que é o quê? 2,25t. Só que a gente sabe que esse mais C aqui é sempre o inicial desse, né? Então, eu vou pegar aqui e botar já mais V0. Só que eu sei que ele não falou que ele parte do repouso. Então, se ele parte do repouso, eu sei que a velocidade é zero aqui. A velocidade é zero. Então, eu já tenho a minha função V1. V1, então, é 2,25 vezes o tempo, né? Deixa eu só arrumar isso aqui também. 2,25t. Agora eu vou antiderivar de novo, né? Antiderivar, para achar o espaço. Eu sei que se eu antiderivar isso aqui, eu vou achar o espaço, a posição. Aí eu vou ter o quê? Ó, ele partiu do repouso e em x igual a zero, né? Então, aqui não vai ter vou botar aqui, mais C. Mais C. Esse mais C, a gente sabe sempre que é o S0. S0. Só que o S0, nesse problema, ele falou que ele parte... nem tá chamando de S, né? Tá chamando de X. Tá, vou chamar de X também. Então, X1, a derivada do V1, dá o espaço que é o X, no caso, né? X1 daria o mais C, né? Que seria a posição inicial, né? Mas, agora eu vou antiderivar isso aqui. Como é que eu antiderivo isso aqui? A antiderivada disso aqui dá o quê? 2,25 t ao quadrado sobre 2. Só que ele já falou que ele parte do zero. Então esse aqui é zero. Eu já vou tirar isso aqui daqui então. Tirei isso daqui. Ficou então só 2,25 t ao quadrado sobre 2. Aí eu já vou fazer 2,25 sobre 2, que dá 1,125. Então, 1,125 t ao quadrado. Então, essa é as funções horárias do primeira parte do meu percurso. A primeira parte do meu percurso, ele vai andar isso daqui. Ele falou que ele anda 3/4 do tempo. Ele sabe que ele vai percorrer 900 metros, certo? Então eu já sei que se é 900 metros, e tá vendo que ele fala que no primeiro quarto do percurso, a aceleração é essa, e os outros 3/4. Então eu pego o percurso não tem 900 metros? 900 metros. Aí 1/4 de 900 metros é 225 metros. E os outros 3/4 do percurso, ele vai andar quanto? 675 metros. Né? Porque é o resto que sobra, né? 225 mais 675 tem que dar 900. Então, primeiro, 1/4 do percurso, porque metade do percurso é 450. 1/4 é metade disso, que é 225. Né? Então, eu sei que nesse instante aqui, o total que eu vou andar, o delta x1 total, vai ser 225 metros. E esse aqui, né, vai ser o meu delta x2, que é a segunda parte do percurso. Ele vai percorrer, então, o resto dos 675 metros. Ok. Então, o que a gente tem que fazer agora? Achar qual que é pro instante 2, né? Se esse aqui foi o instante 1, agora vamos pro instante 2.
segundo instante, segundo... Pera aí. Segunda parte do percurso. Então a gente já viu, né? Que ele vai andar um total de 675 metros. Ele parte do x0. Nesse caso aqui ele vai partir do x0, né? Ele vai iniciar quando esse aqui terminar. Então ele vai partir do 225 metros. Que é óbvio. Se eu andei o primeiro percurso, eu andei 225, esse vai ser o inicial do próximo percurso, né? Então, e outra coisa que ele falou também, né, foi que a aceleração passa a ser o quê? Vou chamar de A2, né? Menos quanto? 0,750 metros por segundo ao quadrado. Então, menos 0,75, mesma coisa, né? Metros por segundo ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Antiderivar. Qual a antiderivada disso aqui? Lembra? Vai ter um mais C. Agora, olha pra mim. Vou ter um mais C, né? Então, derivada da aceleração, eu sei que vai... Antiderivada da aceleração vai me dar a velocidade. Então, eu vou ter, ó, V2, depois que eu antiderivar, vai ser o quê? Não tem o mais C? O que é o mais C? Vai ser o velocidade inicial aqui, né? Então, eu preciso saber qual que é a velocidade inicial. Velocidade inicial... mais... Agora, então, ó... Veja, eu estou antiderivando isso aqui. Quando eu antiderivo, a gente sabe sempre quando eu antideriva tem um mais C. Já botei ele aqui. E o mais C, essa constante, é sempre o inicial desse. Lembrem disso. Você tem que lembrar. Agora eu vou antiderivar isso aqui. O que é a antiderivada de menos 0,75? É menos 0,75t. Então achei a minha função velocidade. Qual que é a velocidade inicial aqui? Veja, lembra que, como eu falei para vocês, a velocidade inicial desse... Primeiro ele começa com 1, né? Ele começa, vai até uma velocidade máxima e depois ele começa a desacelerar até voltar para o repouso. Isso aqui seria o gráfico da velocidade em função do tempo, é bem óbvio. Tá vendo que como a aceleração é constante, se a gente já cobriu bem, se a aceleração é constante, a velocidade dá uma equação do primeiro grau, tá aqui, ó. Dá uma equação do primeiro grau. E a posição vai dar uma equação do segundo grau, né? Vai dar uma parábola. Então, no primeiro instante, ele vai com uma reta, né? Até atingir a velocidade máxima, que a gente tem que calcular. Que essa velocidade máxima do primeiro instante é exatamente a velocidade inicial do segundo instante, da segunda parte do nosso movimento. Então, de fato, a gente precisa de achar essa velocidade máxima. Inclusive, é pedido no problema essa velocidade máxima. Então, a gente tem que determinar ela. Tá. Então, deixa ali para lembrar que a gente precisa dessa velocidade. Essa velocidade inicial aqui. Já vou colocar assim, ó. Para lembrar, ó. Lembrar. É a velocidade máxima. Velocidade máxima. Da primeira parte do percurso. Vocês conseguem entender por quê, né? Que é a velocidade máxima. Claro que se ele vai desacelerar... eu estou acelerando, depois eu desacelero. Que hora que eu desacelerar? Quando eu chegar na minha velocidade máxima do meu percurso anterior, aí sim eu piso no freio e começo a desacelerar. Agora eu vou antiderivar de novo. Antiderivar aqui de novo para achar o S2. Sabe, eu já sei que o S2, quando que eu antiderivar isso aqui, qualquer coisa que eu antiderive, vai ter um mais C. Esse mais C é o S0, que a gente já tem, né? É o S0, que no caso não é S, a gente tá chamando de X, desculpa de novo. A gente tá chamando de X, X2. Então vai ter um X0. Só que esse X0, a gente calculou ele aqui, ó. A gente viu que ele é o mesmo, é o final do primeiro percurso, né? O primeiro percurso parou em 225 metros, então aqui também vai ser. Então esse meu x0 é 225. 225, tá. Agora eu tenho que antiderivar isso aqui. Qual que dá a antiderivada desse V0? Da V0t.
E a antiderivada de menos 0,75t é menos 0,75t ao quadrado sobre 2. Eu vou fazer esse 0,75. Vou deixar aqui, depois eu faço isso. Então, ó, tá aqui. A segunda parte do percurso, eu achei aí a equação dele. Agora, eu preciso de achar esse V0. Qual que é o V0? Né? Lembrando que o V0, nesse caso, V0 é a velocidade máxima. Vmax do primeiro percurso. Então, eu vou ter que calcular esse Vmax. Como é que eu sei disso? Então, eu vou vir aqui e vou achar qual que é o Vmax. Agora, vamos juntando tudo. Olha só. O que foi que a gente sabe realmente, que a gente pode ir colocando para encontrando o resto? É isso aqui. Olha só. Delta x1 foi 225 metros. Eu quero saber o que agora? Eu quero saber qual que é a velocidade quando ele estiver nesse instante aqui. Aí o que você pode fazer? Substitui o delta x1 aqui, né? Para você achar o tempo. E aí depois você pega o tempo e joga na velocidade, pra gente achar a velocidade. Então eu tô sabendo o seguinte, ó. Quanto tempo vai levar para o x chegar em 225 metros? Ah, professor, x delta x é a mesma coisa? Não, porque nesse primeiro instante, como ele está partindo do zero, né? Então delta x é igual a x. Então o que eu quero saber? Qual que é o t para ele ter percorrido isso aqui? Substituo 225 aqui. E aí pego esse t e jogo aqui para poder determinar qual que é a velocidade, então, que ele vai estar nesse fim desse percurso. Só que a gente pode usar a Torricelli. Qual que é eu não usei ela aqui ainda para vocês, mas veja, como eu quero achar, eu tenho espaço e quero achar a velocidade, tá vendo que eu tive que fazer dois percursos? Do espaço achar o tempo e do tempo achar a velocidade, eu posso simplesmente lembrar que a equação de Torricelli é simplesmente v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, né, mais 2 vezes a aceleração vezes o delta x, né, vezes o tanto percorrido. Isso aqui é a equação de Torricelli. Isso, Torricelli. E essa equação de Torricelli fica mais fácil, por quê? Vamos lá. O que é v ao quadrado? É a velocidade que eu quero encontrar do primeiro percurso. Então, v ao quadrado. Qual que é a velocidade inicial do primeiro percurso? Não é zero? É zero, né? Ela partiu do repouso. Então, mais 2 vezes a... Então, esse aqui foi zero, né? Então, sobrou agora 2 vezes a aceleração do primeiro percurso. A aceleração do primeiro percurso é 2,25 metros por segundo ao quadrado. 2,25 vezes o tanto que percorreu, que foi os 225 metros, né? 225 metros é o tanto que ele percorreu. Então, daqui eu acho direto, sem ter que fazer o seguinte... Jogar o x para achar o t e depois o t para achar o v, né? Esses 2 passos. Eu posso fazer isso com um passo só com Torricelli. Essa é a vantagem dela. Então vamos achar aqui. Eu tenho v ao quadrado. Depois eu vou ter que tirar a raiz, né? 2 vezes 2,25 vezes 225. Eu tenho 1000. 1012,5. 1012,5. Agora extraio a raiz dos dois lados, né? Extraio a raiz dos dois lados. A gente tem que V é a raiz disso aqui. Raiz 31,82 metros por segundo. Então, esse é o nosso Vmax. Essa é a nossa velocidade máxima. Por que é a velocidade máxima? Porque é o fim do instante, do primeiro instante, que ele vai acelerar e depois chegar na velocidade máxima ele vai desacelerar. Depois a gente vai fazer esse gráfico certinho. Então a gente achou, dá pra gente fazer esse gráfico agora, porque eu sei qual que é a velocidade máxima, né? Então como é que fica o gráfico aqui? Vai ficar assim, ó. A gente tem do primeiro instante, né? Eu tenho isso. Tenho isso. Ué. Falhou, foi? Deu. Aí, então, ó. Mas de todo jeito a gente precisa do tempo, hein? Eu preciso do tempo para jogar na fórmula, ver em função de tempo. Bom, agora eu posso achar o tempo mais fácil, né? Porque eu sei que... olha só.
a fórmula da velocidade a gente tinha, né? Aqui, ó. V igual a 2,25t. Então, posso achar o tempo. Então, V igual a 2,25t. Então, se eu tenho Vmax, né? Vmax, que é 31,82, substituindo o V aqui, né? É igual a 2,25 vezes t, e a gente acha o tempo que ele leva para chegar nessa velocidade máxima. 31,82 dividido por 2,25. 14,14 segundos. T igual a 14,14 segundos. Então, eu sei o quê? Que ele saiu do zero e demorou 14,14 segundos para poder chegar. Então, vou botar aqui. Ah, tá faltando um tempo, porque olha só. Eu sei qual que é a velocidade máxima, por exemplo, né? E aí ele vai desacelerar. Tá vendo por que essa aqui é mais íngreme do que essa reta aqui, ó? A reta, quando ele tá acelerando, ela tá mais íngreme do que quando ele tá desacelerando. Ela tá menos íngreme. Por que isso? É porque a aceleração, né, do primeiro percurso é muito maior que a desaceleração, que é 0,75. Então ela tem que ser mais íngreme mesmo. Quanto mais horizontal ela quer dizer que menos está acelerando. Quanto mais próximo da vertical está uma reta, quer dizer que mais ela acelera. Só que o que acontece? Beleza, eu sei que aqui é a velocidade máxima, 14,14 segundos, né, tempo em segundos, e aqui é a minha velocidade máxima que ele atinge, que é 31,82 velocidade em metros por segundo. Só que eu preciso saber agora qual que é o instante final, né, que ele vai completar os 900 metros. Então, isso ainda a gente falta a gente determinar isso. A gente ainda não terminou. Esse é o exercício completo, vocês têm que fazer várias vezes para vocês pegarem realmente toda a lógica dele. Então, eu tenho que separar ele em dois, achar as equações de movimento para os dois, ver o que está faltando, usar a lógica, saber que se ele está acelerando e depois ele vai desacelerar, quer dizer que do primeiro para o segundo, ele vai acelerar até chegar na velocidade máxima. Depois ele vai desacelerar até voltar para zero. Então, eu tenho que ter na lógica que a velocidade máxima do primeiro percurso vai ser a velocidade inicial do segundo percurso. Certo? Tá, então, o que mais? O que a gente falta achar? A gente já viu que a gente falta achar esse tempo final aqui, né? Que a gente não determinou ele ainda. O que a gente tem que fazer? Bom, o que a gente sabe para achar esse tempo? Eu sei, por exemplo, se eu considerar... Peraí, só um segundo. O que é mais fácil? Eu não quero saber o instante, novamente, que a velocidade é zero. Eu sei que um instante é t igual a zero. No outro instante, que a velocidade vai ser zero, vai ser quanto? Olha para a equação dela. Essa aqui é a equação, certo? Do segundo instante. Já não achamos a velocidade inicial, que é a velocidade máxima. Então, para o segundo instante, a gente tem... Eu vou botar em azul, porque eu estou usando o azul para o segundo instante. Para o segundo instante, segundo percurso, né? A gente viu, então, que V0 é igual ao V máximo do outro, que é 31,82 metros por segundo. Então, se a gente vier aqui agora nessa equação aqui, e substituir, a gente vai ter o quê? 31,82 V de t, né? Um V de t é igual a 31,82 menos o quê? 0,75t. Menos 0,75t, tá? Então, ou seja, eu estou olhando para esse instante que está vindo daqui e vem parar aqui. Agora eu quero saber o seguinte, quanto tempo, partindo daqui, desse instante, meu instante inicial é aqui agora, tá vendo? Porque eu estou partindo daqui. Partindo daqui, quanto tempo vai levar para que a velocidade seja zero, ou seja, para ele vir parar aqui, ou seja, quanto tempo vai ser esse ΔT aqui, que a gente vai calcular agora, Como que eu faço? Faço V igual a zero, né? Zero é igual a 31,82 menos 0,75t. Agora, só isolar o t aqui, uma equação do primeiro grau, passa para o lado, passa dividindo, a gente vai chegar o quê? Que t vai ser
31,82 dividido por 0,75. Estou fazendo direto. 42,43 segundos. 43 segundos. Tá. Então demora mais isso para ele chegar a zero. Então eu sei que esse ΔT aqui, ó, tem que ser 42,43. Só que como eu quero esse ponto aqui, eu tenho que somar com esse 14,14, né? Então esse meu ΔT, beleza, ele de fato, ΔT aqui é 42,43. Mas esse ponto que eu chamei de TF aqui agora, vai ser a soma, né? De 42,43 com 14,14. Então, 42,43 mais 14,14. Eu tenho 56,57. Esse ponto aqui seria então esse. 56,57. Tá aí o gráfico, então, da velocidade em função do tempo, né, para os dois instantes. E o que mais que ele pediu? Vamos lá ver. No primeiro quarto, quais são o tempo necessário para percorrer os 900 metros? A gente já determinou, né? Querendo ou não, a gente já fez isso aqui. Mesmo sem ver, ó, o tempo total foi esse, né? Ó, o tempo necessário para percorrer os 900 metros. Ele demorou 14,14 para a primeira parte e mais 56,57 na outra parte. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. 56,57 mais 14, vezes... Tá. Não, é isso. Beleza, então achamos isso. O que mais falta achar? Qual que é a velocidade máxima também? Já achamos a velocidade máxima. Desenha os gráficos da posição X, da velocidade V e da aceleração A em função do tempo. A gente já fez a velocidade, né? Da velocidade agora, vamos tentar fazer o espaço. Deixa eu copiar ele para cá e descarregar ele um pouco. Está muito bem carregado. Deixa eu trazer ele para cá. Copiar. Aí. Beleza. Então, deixa eu só tirar uns trem que tá carregado aqui, tirar isso daqui, botar isso aqui em preto. 56,57. Preto. 56,57. Tá. Agora, bom, a aceleração. Na verdade, a gente gosta de colocar o espaço em cima. Eu gosto de colocar agora o espaço em cima. Por quê? Vamos fazer o gráfico aqui. Tá. Agora, ó, vamos ver, ó. Na primeira parte, a gente sabe que como é um movimento acelerado, né, que essa primeira parte do espaço vai ser uma parábola, né? Essa aqui vai ser uma parábola. Até quanto? No primeiro quarto do percurso, que é 225 metros. Então, vou pegar algo aqui e dividir em 4 partes iguais. Então, 4, 3, 3, mais 3, mais 3, mais 3. Vamos parar aqui. Agora, aqui eu tenho 225 metros e aqui eu tenho 900 metros. Não precisa colocar o metros, não. Basta colocar 225 metros, eu coloco aqui, ó. Tá. Ah, não, desculpa, gente, estou viajando aqui. O espaço fica em cima, não embaixo, não.
que é o tempo. Então, 2, 4, 6, 8. Beleza, aqui então 225 metros. 500. Não, 450. 450, né? Eu tenho 50. 675 e 900. Tá. Agora, então eu sei que o primeiro instante vai ser até aqui, ó. O total de tempo, ó, do primeiro foi 14,14 segundos. Então eu vou botar isso aqui de 5 em 5. Não, deixa eu ver aqui, de 5 em 5 até 60. Acho que dá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. O máximo foi 56 mesmo, então dá. Então, ó, o primeiro 14,14 tá próximo do 15. Aqui é 15, né? 5, 10, 15, assim por diante, até 60 aqui. Então, o primeiro, essa primeira parte, então a gente sabe que ele foi mais ou menos próximo de 14. Próximo do 14, porque foi o quê? Ó? Ele andou 14,14 segundos, né? E a primeira parte do percurso a gente sabe que foi 225 metros. Então, vamos cá. Eu tenho 225. Então, essa foi a primeira parte do percurso. Aí eu pergunto, como é que é o gráfico aqui? Não é acelerado? Se é acelerado, é assim. Se é acelerado, é assim. Se é desacelerado, é assim. Né? Numa parábola, a gente sabe disso. Por quê? Porque acelerado é mesmo como se fosse eu estivesse pegando metade dessa parábola aqui, ó. Então é assim, ó. E o outro, a gente tá pegando metade da parábola para desacelerando, que seria aqui. Então, lembrem disso. Então, nessa primeira parte, como ela é acelerada, eu sei que aqui vai ter que ser uma parábola. Então, vai ser algo assim, ó. Ops. Parábola, tá aqui. Na segunda parte agora, aqui a velocidade vai ter que ser zero. Então, vou tentar fazer um negócio melhor aqui, ó. Fazer em outra cor, inclusive, também. Ele vai chegar aqui. Agora aqui ele vai chegar ao máximo. E agora ele vai desacelerar até chegar o resto. Até mais ou menos 50 e... Aqui é 14,14, né? 14,14. E aqui é o 56,57. Então agora ele vai desacelerar como? Ó, tem que ser assim, né? Só que agora é bem suave. Até complicado de desenhar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Dar um super zoom aqui. E aí aqui ele vem... Tá vendo? Tem um formato meio de parábola aí. Não tá muito legal não, mas ficou mais claro aí. Agora, ó. Então, esse é o gráfico. Ai, desculpa, gente. Tô doido. Tá voltando. Ele vai continuar até 900, né? Ele tem que chegar em 900. Então, ó. Tô indo pra zero. Quem vai pra zero é velocidade. Espaço, não. Que é fácil de confundir, gente. Ó, primeiro, ele percorreu 225 acelerado, né? Então, olha só. Acelerado. Então, ele vai acelerar aqui. Agora, ele vai, daquele jeito, desacelerando. Ó, desacelerando. Olha a diferença. Esse aqui é o ponto que a gente chama de ponto de inflexão. É o ponto, então, ele mudou a taxa de variação. Deixou de ser algo acelerado e passou a ser desacelerado. Então esse é o gráfico, olha só. É uma reta. Aqui ó, eu tenho uma parábola, né, acelerada. E aqui eu tenho uma reta acelerada, né? A velocidade está aumentando. Aqui agora eu estou desacelerando. Então eu tenho que ter uma curva desaceleradora, de parábola, né? Então tá aí, ó. Todo o nosso percurso. Agora, por último, a aceleração. A aceleração, vou ter como? Vou trazer para cá. E... aqui. Então eu sei também que
Ó, todos tá vendo que foi mais ou menos aqui, não botei na mesma escala, mas foi 14,14. Acabou que isso aqui tinha que... O ideal, né? É a gente botar um embaixo do outro, mas não tem problema. O que importa é que agora, a primeira parte até 14,14. Isso eu vou manter, ó. Até 14,14. 14,14 segundos. Ele tá acelerando. A partir daqui ele tá desacelerando. Olha lá. 56,57. Quem tá muito em escala não, mas é só pra gente... 57. Então, no primeiro instante, ele está acelerando com que taxa? 2,25. Então, peraí, 2,25, 0,75, 3. Então, vou botar de 0,5 em 0,5. Então, 0,5, aceleração, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, né? Então, no primeiro instante, a gente viu que ele vai até 14,14 segundos a uma taxa de aceleração de quanto, né? 2, primeira aceleração é... vamos voltar... 2,25 metros por segundo ao quadrado. Então, no primeiro instante, 2,25 estaria aqui, né? Bem no meio, ó. Não tem azul também. Então tá aqui, ó, 2,25 estaria aqui. Então seria uma reta, né? Porque lembra que a aceleração é uma reta, uma constante. Tá aqui a nossa constante aqui. E por último ele vai para menos 0,75 a aceleração, né? Menos 0,75, então que eu tenho menos 0,5, menos 0,5, menos 1, menos 1,5. Só que a gente viu que é 0,75, então vai estar bem no meio. Menos 0,75 vai estar bem no meio entre 0,5 e o menos 1, né? Menos 0,75. Então a aceleração agora, ó, daqui pra cá, ela passa a ter esse valor. Daqui pra cá, daqui pra frente, né? Ele passa a ter então esse valor aqui, ó. Então, até esse ponto aqui. Ponto 56,57. Então agora vou fazer a minha linha aqui, que seria a minha constante. Tá aí a aceleração, então o gráfico da aceleração. São duas constantes. Primeiro ela tem um valor 2,25 e depois ela passa bruscamente. Eu enfio o pé no freio, ela vai de 2,25 para menos 0,75 e eu tenho isso aqui. Então, essas duas retas. Então, veja, esse problema é bem completo, ele é bem completo. Às vezes você tem que olhar, ver de novo, ver... Se você tem que tentar, não é difícil, realmente é só você ligar os pontos, ver essa aula de novo. Você entende esse problema, você faz qualquer um. Tá? Então, esse vai ser o último problema que eu vou fazer, voltem nele, vejam passo a passo, tentem fazer. Enquanto vocês não conseguirem fazer sozinhos, vocês não param. Se você for fazer a prova sem você estar conseguindo fazer ele sozinho, você realmente não vai conseguir fazer na hora. Não tem milagre, não existe milagre. Bom, gente, então é isso daí.